Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de música online. Mas antes de começarmos, como de costume, vamos fazer a nossa oração. A nossa oração é o Pai Nosso, todos já conhecem. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Como de costume, nós vamos fazer os nossos 3 exercícios, que são da respiração, do reloginho e prolongação das notas. Hoje, nós vamos fazer o exercício da respiração por 30 segundos. Vamos começar? Agora, o nosso próximo exercício é o do reloginho. Vamos fazer também por 30 segundos, tá bom? Vamos lá! Muito bem! O nosso próximo exercício é a prolongação das notas. Nós vamos fazer em ordem decrescente, tá bom? Nós vamos começar do Si e até o Dó. Nós vamos descer a escala musical ao invés de subir, tá bom? Vamos começar. Si... Muito bem! Esse exercício é um pouquinho cansativo, mas ele é muito importante para a nossa aula de música, tá bom? Pessoal, na nossa aula passada nós falamos sobre a simbologia das cifras, né? Falamos de alguns símbolos importantes na cifra. Na aula de hoje, nós vamos iniciar uma matéria nova. Portanto, se ficou alguma dúvida da aula passada, por favor, gente, se ficou alguma dúvida relacionada às cifras, manda um recadinho pra tia, me chama no WhatsApp, ou então deixa um recadinho lá no mural e fala: tia, eu fiquei com dúvida, tem como voltar a matéria? Que aí, o mais importante é que todos aprendam, pessoal. Hoje a tia tá com um pouquinho de dificuldade pra falar, porque ela tá bem resfriadinha, tá bom? Então vocês tentam entender que toda vez que a tia pausar, é porque ela tá respirando, meu nariz tá um pouquinho entupido, vocês devem estar percebendo pela minha voz. Mas isso não vai ser empecilho para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é bem curioso. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão ficar surpresos. O tema da nossa aula de hoje é silêncio. Como assim, tia? Silêncio? O que silêncio tem a ver com música? Muito bem, vou estar explicando para vocês o que é silêncio. Vocês sabem o que é silêncio? Silêncio é a ausência de som. Entenderam? Silêncio é simplesmente a ausência de som.
Quando não tem som nenhum, significa que está em silêncio. Agora, prestem bastante atenção. No meio musical, o silêncio é chamado de pausa. Não é difícil de lembrar. Já perceberam que às vezes vocês estão assistindo um filme, vocês falam, mamãe, preciso ir no banheiro, tem como você pausar pra mim? Aí a mamãe vai lá e pausa, aí tudo fica em silêncio. No meio musical, assim como em todas as áreas da nossa vida, o silêncio é extremamente importante, tá bom? O silêncio é muito importante, tanto na escola, quanto em casa, quanto no meio musical. Em todas essas situações do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano, temos que saber ficar em silêncio, temos que saber também o tempo de calar, não é mesmo? No meio musical também é assim. Na música tem tempo de cantar, de tocar, de respirar e tempo de pausar, que é ficar em silêncio. Prestem atenção para vocês verem nessa música que eu vou tocar. Eu vou estar dando uma palhinha de uma música, vocês vão prestar atenção. É que eu vou dar várias pausas nela, que eu vou estar esperando o tempo da música, tá bom? Perceberam que em algumas partes, quando eu vou mudar de nota, eu preciso esperar um pouquinho. Eu respeitei o tempo de tocar e o tempo de ficar em silêncio. Tia, qual foi o tempo de ficar em silêncio? Prestem atenção. Eu cantei a seguinte música. Parabéns pra você. Aí eu esperei um pouquinho. Aí eu continuei. Esperei mais ou menos uns 2 tempos por aí. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Perceberam? Praticamente 2 tempos para eu trocar de nota, tá bom? Para eu terminar a primeira parte da música, para eu pular para outra frase. Prestaram atenção? Pessoal, eu não sei se o som saiu bom ou afinado, porque como eu falei pra vocês, eu tô gripada. Eu tô com bastante dificuldade na hora de soprar, né? Porque falta um pouquinho de fôlego, o pulmãozinho tá cansado. Vou dar outro exemplo pra vocês, tá? Perceberam que em algumas partes eu fiquei em silêncio novamente? É isso aí! No meio musical é preciso saber respeitar o silêncio. Portanto, quando alguém chegar em vocês e falarem assim, você sabia que para cantar só precisa a gente soltar a voz? Você vai falar, não! Para cantar é preciso saber respeitar o silêncio também. O silêncio é extremamente importante no meio musical, como em todas as áreas da nossa vida. Pessoal, como eu já falei, no meio musical, o silêncio é chamado de pausa, tá bom? O silêncio é chamado de pausa. Agora, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o som. O som e o silêncio caminham juntos. Não existe música sem som e não existe música sem silêncio, né? O som e o silêncio têm muito mais em comum do que a primeira letra, tá? O som e o silêncio começam com S. Ambas palavras começam com S. Mas não é só isso que elas têm em comum. Elas têm muitas coisas em comum, tá bom? Por exemplo, todo som existente no mundo, ele é correspondente a uma nota musical. Quando o galo está cantando, ele corresponde a alguma nota musical. Quando o passarinho está assobiando também, e assim por diante. Uma coisa muito interessante que eu aprendi nesses últimos dias, lendo sobre o som e sobre o silêncio, é que até mesmo as estrelas lá do céu
tem um som, vocês sabiam? As estrelas fazem um som, porém, esse som não é captado por ouvidos humanos. Por quê? Porque o som que as estrelas fazem é chamado de infrassom. E o nosso ouvidinho só é capaz de captar os sons classificados como ultrassons, que é o som da voz, é o sonzinho do pernilongo no nosso ouvido e assim por diante. Eu vou estar lendo para vocês um pouquinho sobre a velocidade do som. Prestem bastante atenção, tá bom? A velocidade com que as ondas sonoras são propagadas depende exclusivamente das características do meio em que se deslocam no ar. A velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Isso é muita coisa, pessoal. Imagina que uma pessoa que pode estar perto de onde o som foi feito, né? Tipo, um galo cantou aqui em determinado lugar e uma pessoa que estava aqui bem próximo ouviu, mas também a outra pessoa que estava lá, ó, a 300 metros de distância também ouviu. Isso é muito interessante. O som consegue ir flutuando pelo ar e chegar a ouvidos tanto de pessoas que pode estar bem próxima, quanto de pessoas que pode estar bem distante, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características do som. As principais características que distinguem um som de outro som são 3: altura, intensidade e timbre, tá? Hoje nós vamos estar tentando falar desses 3. Eu imagino que vai dar tempo sim, tá? O primeiro é a altura. Vou estar lendo para vocês, que é muita coisa para te decorar, tá? A altura do som diz respeito à sua frequência. Sons altos são aqueles que apresentam grandes frequências, também chamados de sons agudos. Vocês devem saber o que é som agudo, né? Quando uma pessoa grita bem fininho, aquele grito que chega a doer, aquilo lá é um som agudo, como por exemplo assim, ó. É um som agudo. Agora, vou estar continuando falando sobre a altura do som. Os sons baixos, por sua vez, são aqueles que apresentam baixas frequências, tratando-se, portanto, de sons graves. O que é som grave? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Um som grave. É um som grave. Prestaram atenção? Agora nós vamos estar falando de outra característica do som, que é a intensidade. Vamos lá. A intensidade do som diz respeito à quantidade de energia que a onda sonora transmite. Essa intensidade está relacionada à amplitude da onda sonora. Quanto maior sua amplitude, maior será a sua intensidade. Perceberam, pessoal? Quanto mais amplo o som for, mais intenso ele será também. Agora, nós vamos estar falando do timbre, tá? Que é a nossa terceira característica, mas não menos importante. É bem importante mesmo vocês saberem o que é timbre. O timbre do som é o que nos permite distinguir a natureza de sua fonte. Ao ouvirmos dois sons da mesma frequência, intensidade, mas que foram produzidos por instrumentos diferentes, podemos facilmente diferenciá-los, o timbre e o modo de vibração da onda sonora. E cada fonte sonora possui o seu timbre característico. Olha, pessoal, eu não consigo tocar a guitarra e tocar o sax ao mesmo tempo para eu demonstrar para vocês, tá bom? Mas quando vocês ouvem uma banda que vocês gostam muito tocando alguma música e cantando, vocês conseguem diferenciar a bateria do violão, do teclado, do sax, entenderam? Isso é timbre, é o som de
cada instrumento. Tipo, o som da voz da tia tem um timbre. O som do sax sendo tocado é outro timbre diferente, tá? Agora, a tia vai revisar a nossa matéria da aula de hoje, porque eu vou bem mais devagar, o tempo da minha aula vai ser menor, para não ficar com dúvida, porque eu percebi que eu estava indo mais rápido, estavam surgindo bastante dúvidas. Então eu vou mais devagar para que todos consigam aprender. Mas se ficar dúvida é só falar com a tia, tá? E quanto mais devagar, melhor, não é mesmo, pessoal? Porque todo mundo aprende bem direitinho. Vamos revisar. Hoje nós falamos sobre o silêncio, né? Que o silêncio também é música. No meio musical, o silêncio é chamado de pausa. A tia falou para vocês também que no meio musical, assim como em qualquer área da nossa vida, tem o tempo de respirar, o tempo de cantar, o tempo de tocar e o tempo de fazer silêncio, que é o tempo de pausar, não é mesmo? Depois, falamos também que o silêncio e o som têm muito em comum, além da primeira nota, da primeira letra, na verdade, né? A tia tá até confundindo nota com letra, de tanto que a cabeça da tia vive no mundo da música. Falamos sobre o som, não é mesmo? Que o som é muito importante no meio musical e que todos os sons existentes correspondem a uma determinada nota, não é mesmo? Todo som com ritmo e com harmonia é considerado música, sim. A tia falou que o som tem velocidade, isso mesmo. O som não sabe correr, né? Mas ele tem velocidade. Ele vai flutuando, as ondas sonoras se propagam no ar, não é mesmo? E o som consegue chegar até 340 metros por segundo. Muita coisa, não é mesmo? Falamos também que os sons que captados pelos ouvidos humanos são chamados de ultrassons. E os sons que não são captados pelos nossos ouvidinhos são chamados de infrassons. Falamos também das 3 características básicas do som, que é velocidade, intensidade e timbre, né? Falamos de tudo isso. Pessoal, nossa aula de hoje está chegando ao fim. Eu vou estar dando um recadinho muito importante para vocês, tá? Façam o exercício na plataforma, por favor. Se vocês não puderem imprimir, manda mensagem para a tia, que a tia dá um jeito de imprimir e entrega para vocês. Ou, se vocês preferirem, vocês podem estar copiando e respondendo no caderno. Ou, se vocês preferirem, eu posso estar imprimindo para vocês, como eu falei, né? Mas façam os exercícios, por favor. Tem aluno que até hoje não entregou uma tarefinha da plataforma. Sempre, depois que acaba a aula de música, eu deixo atividades para complementar o nosso tempo de aula, para eu ver se vocês aprenderam com a nossa aula, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.